Oi, queridos, tudo bem? Vou ler para vocês alguns trechos que eu escolhi aqui desse livro maravilhoso que é O Universo Conspira a Seu Favor. Eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com as situações que estão descritas aqui e que essas palavras vão ajudar vocês a finalmente cair a ficha do que acontece e a dar uma guinada no modo como vocês lidam com as coisas para mudar o rumo do que está acontecendo. Então, esse trecho que eu escolhi começa assim: quando você deseja intensamente algo que acha que não terá agora, comumente sua tendência é entrar em ação para tentar obter essa coisa. A raiz disso é um desejo inato de ter valor e de mover-se em direção ao que quer. Observamos que frequentemente o movimento feito a partir da sensação de falta afasta-o ainda mais do seu objetivo. Ou melhor dizendo, você atrai a falta do que deseja exatamente por causa do sentimento de carência que iniciou todo o episódio. Deu para entender o que o Abraham está falando aqui? Que muitas vezes a gente trabalha para conseguir algo que a gente acha que não é tão fácil da gente conseguir, que vai ser difícil da gente conseguir. E nisso, a gente, apesar de todo o esforço, aquilo acaba não chegando. E o que a gente não percebe é que a gente está atraindo aquilo não chegar justamente porque o ponto de partida foi acreditar que aquilo é difícil. E aí a gente vai nessa vibração de esforço, mas aquilo não acontece. O Abraham fala muito que palavras não ensinam, experiências de vida ensinam. E eu concordo plenamente. Eu já tinha ouvido uns áudios do Abraham, tinha lido algumas coisas, mas não tinha caído a ficha. E anos depois de eu ter vivido outras coisas, aí sim fez total sentido e eu compreendi o que eles estavam querendo dizer. Tem coisas na minha vida que eu peço, eu falo, me manda isso, me manda tal coisa. E acontece na mesma semana. E teve coisas que eu queria muito e eu trabalhei para conquistar, que eu trabalhei com afinco por anos trabalhando assim, empenhada naquilo, fazendo todas as coisas necessárias e orientadas e que eu tinha pesquisado a respeito do que era necessário ser feito e com disciplina, até 11 da noite, 1 da manhã, fins de semana, quer dizer, esforço sem fim, pensando, não, mas eu tô no caminho certo, falta pouco, é só tal coisa, é que falta fazer isso, falta fazer aquilo, e realmente produzir muito, mas não virou nada. Eu olho para trás e aquilo tudo acabou não tendo a repercussão que eu imaginava, que eu desejei, que eu trabalhei para conquistar. E outras coisas sem um mínimo de esforço ou com um esforço mínimo de ter preenchido uma ficha ou de ter simplesmente pensado alguma coisa, não colocado anúncio nenhum, não ter feito nada e a coisa aconteceu do nada, né? Então eu percebo essa diferença, exatamente o que o Abraham ensina. Então eu vou ler um outro trecho aqui para vocês. Ele dá um exemplo de uma pessoa que faz exatamente isso. O exemplo é assim: alguém quer mais dinheiro em sua vida, trata de ficar analisando sua conta com um olhar sobre os débitos e se sente desmotivado. Decide então, a partir desse ponto de desmotivação, que não quer mais continuar vivendo desse jeito, sempre às voltas com falta de dinheiro para adquirir coisas que deseja. Então resolve arrumar um segundo emprego. Mas a partir dessa perspectiva, tentando consertar algo que está errado, atrai somente situações negativas. Outro exemplo, uma mulher quer ter saúde. Ela está preocupada com doença, até porque observou muitos casos de enfermidade ao seu redor. Enquanto permanece focada nos perigos das moléstias, ela manifesta firme disposição de permanecer bem. Então, a partir desse ponto de preocupação, quer manter-se bem. Ela acompanha essa decisão com exercícios físicos diários, vitaminas, minerais, suplementos, comendo apenas alimentos saudáveis. Mesmo assim, a sua saúde declina, exatamente porque a decisão foi tomada para compensar seu sentimento de vulnerabilidade. Então, seu ponto de atração era esse foco negativo. Queremos que compreenda, em razão desses exemplos, que se você age para compensar carências, essa sua atitude só potencializará as carências. Quando você se esforça para ser algo que acredita não ser, não atingirá seu objetivo. Primeiro é preciso crer que é. Você deve sentir que pode ter sucesso para satisfazer esse desejo.
Você precisa agir como pessoa próspera para atrair dinheiro. Você tem que se sentir uma pessoa saudável para sê-lo, oferecendo 99% de atenção para trazer ao seu interior um sentimento positivo a respeito do que você procura, e o restante 1% para uma ação devidamente inspirada, estará numa posição de poder para permanecer saudável com uma permanente e feliz condição de vida. Olha um outro exemplo. Um jovem quer ficar muito rico. Quando ele dá uma olhada em seu orçamento, percebe que está muito longe disso, com um saldo de apenas R$ 1.000. Mas em vez de ficar pensando na falta do dinheiro ou na diferença entre o que ele tem e o que ele pretende, ele foca a sua atenção nos R$ 1.000 que ele tem. Ele imagina quantas coisas pode adquirir com essa quantia. Muitas vezes aplica esse valor em compras, várias vezes ao dia, mentalmente, imaginando. Pelo fato de valorizar o que tem, em vez de lamentar o que ainda não obteve, ele tem uma sensação de prosperidade e, a partir desse ponto, atrai oportunidades e circunstâncias para alavancar sua pequena poupança em uma grande reserva. É importante que vocês entendam que muitos são movidos a agir não por causa de um gratificante e entusiasmado objetivo positivo, mas porque eles acreditam que, se não fizerem nada, haverá consequências negativas. Em outras palavras, eles não vão felizes e motivados para o trabalho porque têm uma clara visão do valor de sua atividade. Não, eles não são inspirados a agir em razão de uma clara imagem do seu desejo. Muitos trabalham porque acreditam que, do contrário, não terão dinheiro e assim não conseguirão as coisas que querem. E aí eu preciso fazer esse testemunho para vocês, contar aqui que foi exatamente isso. Na coisa que eu não consegui, eu estava com esse foco negativo de que, se eu não fizesse aquilo, eu não ia conseguir o que eu queria. Então, o Abraham, para mim, tem total razão. E aí, continuando aqui. Quando você foca a atenção na consequência negativa do que vai acontecer se não agir e age para evitar isso, você não afasta essa possibilidade. Ao contrário, acrescenta poder a ela. Nossa, hein, gente? Quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, foi exatamente isso que aconteceu. Agora eu tô entendendo. Foi total isso. Então, olha só, justamente não aconteceu porque eu estava focando a atenção que eu tinha que fazer aquilo, senão não ia dar certo, eu não ia ter o que eu sonhava. Para todo o resto que deu certo, eu não fiz isso. Eu tinha certeza que vinha e acabou. Agora, quanto a isso, eu achei que eu tinha que fazer aquele esforço todo. E o esforço todo só alimentou o problema. Eu coloquei energia, eu coloquei combustível, eu alimentei o que eu não queria, eu me afastei mais ainda do que eu queria com esse esforço todo. Olha aqui, continuando. Você não pode ter um final feliz se passou por uma jornada inteira infeliz. Ai, ai, ai. E não conseguirá uma jornada feliz se a sua motivação for inspirada pela atenção a consequências negativas. E isso é para tudo, né? Não é só com o financeiro. Então, se você conversa com uma pessoa pisando em ovos, achando que a pessoa vai pensar mal de você, ou que a pessoa é crítica, que a pessoa depois vai falar mal, qualquer coisa do tipo, você também está colocando combustível nisso, não é? Então a gente tem que focar a atenção no que a gente quer, a gente tem que focar a atenção em se sentir bem. E aí eles vão ensinar o livro dos aspectos positivos, que é para justamente a gente começar a colocar mais ênfase nos aspectos positivos de tudo, porque tudo tem os aspectos bons e ruins, mas o que a gente foca a atenção aumenta. E mais para frente, quase no final desse áudio, eu vou ensinar para vocês essa técnica. Então, voltando aqui. O ponto-chave aqui é: a ação é responsável por uma pequena fração do seu esforço criativo. A maneira como se sente é o principal responsável pelo que você consegue e pelo que está criando e pelo que você está de fato vivendo. Deu para entender isso, gente? Então, a ação, ela é apenas um pedacinho minúsculo do que a gente precisa para conseguir criar a vida que a gente deseja. A gente pensa que a ação é super importante, mas a ação não inspirada, a ação movida pela carência, ela não ajuda em nada. Continuando aqui, não há ação suficiente em seu mundo para compensar o sentimento ruim. Simplesmente não há. Não existe tempo suficiente no dia, nem energia em seu corpo para compensá-lo pela atração negativa que ocorre quando você sente a emoção negativa. Ou seja, agora a Tânia explicando, quando a gente
tá com uma atração negativa porque a gente está acreditando que aquilo vai ser muito difícil, que aquilo não é fácil de acontecer, que a gente precisa de muito esforço, você vai tentar e você vai atrair mais trabalho e mais problemas a serem resolvidos e não vai repercutir em nada. Igual eu falei para vocês podem fazer tudo certinho, igual vocês estudarem. Vocês fazem um curso de marketing e aí vocês aplicam todas as melhores técnicas que para aquela pessoa deu certo. Aí você faz e tem uma venda. É assim que acontece quando você não trabalhou os seus pensamentos. Eu tenho uma amiga que fez workshop, os 2 workshops comigo, virou uma amiga do coração. Ela é de outro país muito distante. E ela é um doce e ela aplica isso maravilhosamente. E ela vive me dizendo que o que ela faz é o trabalho de pensamento. Na verdade, ela isola aquele sentimento que precisa isolar, ela acha qual é o sentimento que precisa gerar dentro dela, de satisfação, de felicidade, de força, de poder, de gratificação, e ela vai sentindo aquilo, e gratidão e um monte de outras coisas, e as coisas acontecem. O dinheiro pipoca na conta dela e as coisas vão dando certo. Outros momentos da vida que ela ficou só na ação, distribuindo panfleto, pagando anúncio na internet, não aconteceu nada. Ela vendia 2, 3 coisas por mês. Então essa é uma lição que a gente precisa aprender. E eu sei que é difícil botar isso em prática, porque eu mesma, né, tinha lido, ouvido sobre isso, mas fiquei lá tentando pelo caminho que o resto do mundo fala pra gente. Contrata alguém para fazer o marketing para você, paga publicidade, lalala, e um monte de cursos, um monte de gente que teve sucesso ensinando outras coisas, e você faz e nada, não acontece nada. Então, a minha sugestão é que todo mundo tente isso que o Abraham está ensinando. É outro caminho e a coisa muda. Então, só experimentando para ver que é esse o caminho. E vocês não têm que acreditar em mim, vocês têm que fazer na própria vida de vocês, e aí vocês vão acreditar porque vocês viveram isso. Por essa razão, enfatizamos tanto o valor do seu livro de aspectos positivos. É a técnica que eu falei para vocês que eu vou ensinar daqui a pouco. Se procurar deliberadamente razões para se sentir bem, você as encontrará. Focando sempre nessas razões, você se sentirá bem e nesse estado começará a atrair tudo que você considera bom. Frequentemente, quando se encontra em meio a emoções negativas, você tenta justificar isso colocando a culpa em outra pessoa. Procura razões para justificar em seu interior porque percebe que isso está em descompasso com você. E nós lhe dizemos que sempre que você está no modo de justificação, você se encontra em atração negativa. Quando você tenta explicar por que está sentindo aquela emoção negativa, é a ela que você está acrescentando poder. Então abandone a emoção negativa. Abandone o sentimento negativo e a atração negativa, simplesmente tirando a sua atenção disso. Focalize apenas no que faz com que se sinta bem, e isso só será possível se você nem sequer aventar qualquer coisa que faça você se sentir mal. Muitos de nossos amigos físicos estão tentando entender como a ação influi no seu processo de criação, porque certamente, como seres humanos, a ação é uma parte importante de sua experiência. Vocês estão sempre tomando decisões sobre como fazer o melhor uso do seu tempo. Vocês falam muito, o que eu deveria fazer? Nós não estamos tentando afastar você da ação. Não queremos que você acredite que a ação não é importante. O que desejamos que entenda é que a ação em si não é muito poderosa. É o que eu estava falando até agora, né, gente? Uma ação contra uma emoção negativa não tem poder nenhum. E eu tenho certeza que é exatamente assim que acontece, por experiência de vida. E assim, quando vemos nossos amigos físicos dando muito crédito à sua ação e não notando progresso em relação às coisas que desejam, queremos muito que eles entendam por que isso acontece. Quando nossa ação é inspirada a partir de um desejo positivo, ela amplia a sua criação. Para se sentir bem é preciso agir em estado de alegria. Mas quando a ação é inspirada porque teme consequências negativas se você não fizer nada, então a ação provoca um sentimento ruim. Preste atenção em sua própria experiência. Você se sente feliz enquanto age durante o dia ou frequentemente expressa ressentimento? Ressentimento de estar tendo que fazer aquilo que você tem que fazer. Você caminha alegremente em direção aos seus projetos ou manifesta má vontade, olhando muitas vezes para o relógio? Ai, 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 hein, gente? Quem se identificou? Sem motivação para terminar o trabalho ou prosseguir?
Você está sorrindo? Você está cantando? Você é feliz? Deixe, permita que a sua ação se inspire numa imagem positiva, não em uma negativa. Quando você permanece focado sobre o que faz com que se sinta bem, agirá cada vez mais em estado de alegria. E quando atua com felicidade, mais coisas que você deseja fluirão facilmente para sua vivência, porque você não estará bloqueando o seu movimento com sentimento negativo. Então agora eu vou ler para vocês sobre essa técnica do livro dos aspectos positivos, porque agora vai fazer total sentido para vocês. Então, começando aqui, esse exercício vai ajudar você a encontrar um deliberado e constante lugar de atração positiva. Inicie um novo caderno de anotações. Escreva na capa, em letras grifadas, livro de aspecto positivo. O objetivo principal dele é trazer você rapidamente a uma posição de sentir-se bem, ou seja, de atração positiva, mas há outros benefícios. Um registro diário de aspectos positivos velhos e novos ajudará você a manter-se em equilíbrio positivo. À medida que cada área de sua vida fluir para o livro de aspectos positivos, o registro de suas entradas terá efeitos sobre outros aspectos da sua experiência. Porque você está se sentindo melhor durante um maior espaço de tempo, mais coisas que considera boas também começarão a fluir em sua direção. Muitas coisas que tem desejado, mas que estavam sendo bloqueadas em razão de pensamentos e resistência na forma de emoções negativas, facilmente surgirão na sua experiência. O balanço de pensamentos e sentimentos que você tem passará de negativo para predominantemente positivo. Você logo descobrirá que, independente do seu estado emocional, do estado emocional do seu mundo, da sua economia, da economia do seu país, ou até daquelas pessoas que estão à sua volta, no trabalho ou em casa, você sempre encontrará um balanço positivo. E pela lei da atração, sua própria vida começará a mostrar os resultados disso imediatamente. Esse livro de aspectos positivos não é indicado como um processo em que você transforma uma sensação negativa em positiva. É, isto sim, um processo para ajudá-lo a dar atenção ao que é positivo. E como tudo tem aspectos positivos e negativos, né, gente? Se a gente escolher dar atenção ao positivo, é isso que vai crescer. E quando está nesse estado, você não pode ficar pensando no que é negativo. E se não foca atenção no que é negativo, isso deixará de existir na sua vida. Então, em cada página, comece um novo tema. Escreva o que flui facilmente de você. Não fique se esforçando demais, porque se fizer isso, você pode acabar ativando ainda mais o que é negativo sem perceber. Quando os pensamentos sobre determinado tema param de fluir, simplesmente comece um novo assunto. Cerca de 15 minutos no começo de cada dia são suficientes para esse processo. No segundo dia, leia o que escreveu antes e acrescente os pensamentos que surgirem. Perceba como você se sente bem durante essa atividade. Se você perceber que está sentindo emoção negativa a respeito de uma pessoa específica, comece uma página de aspectos positivos a respeito dela. E se você nota que tem alguma emoção negativa em relação a qualquer tipo de assunto, como não ter dinheiro ou tempo suficiente, ter muito trabalho pela frente, não contar com o respeito de alguém que você merece, comece uma página para identificar aspectos positivos dessa situação em particular. Você vai perceber bem depressa que irá se sentir muito melhor, de maneira geral. Não apenas a respeito das situações específicas sobre as quais escreveu, mas também sobre outras experiências ainda não relatadas. Porque, como você se sente melhor, vai atrair mais daquilo que acha que é bom. Quando se sente mal, você atrai mais do que considera ruim. Continue a fazer isso a semana toda, repetindo a prática de ler o que foi escrito e depois acrescentar coisas. No final dessa primeira semana, deixe esse livro de lado e inicie outro. Novamente escreva na capa, meu livro de aspectos positivos. Talvez agora você comece a ver esse livro como o tesouro que ele realmente é, porque é a chave para o seu centrado e balanceado estado de bem-estar. Ele é a chave para que você se coloque predominantemente focado sobre o positivo, embora o seu mundo seja predominantemente focado sobre o negativo. Você cria um processo para controlar a maneira como sente. Enquanto quase todas as pessoas que conhece tomam decisões para agir a partir do pressuposto do que aconteceria se não se movimentassem, você agora estará sendo inspirado para uma atividade positiva e gratificante.
Então é importante que vocês entendam que, como um criador deliberado, seu trabalho não é fazer ou agir, não é produzir evidências físicas. Sua função é reconhecer e manter um espaço centrado de bem-estar. Seu trabalho é descobrir sentimentos de felicidade, êxtase, amor, paz e entusiasmo, triunfo e bem-estar, e então permanecer deliberadamente nesse espaço. Quando você está num lugar de bem-estar, permanece onde atrai magneticamente ainda mais evidência maravilhosa desse estado de bem-estar. E além disso, como se sente assim, você irradia essa sensação em benefício de outras pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado muito vocês com isso. Um beijo, até uma próxima!